Eu sempre me questionei muito sobre limites. Dessa vez a data era 31 de outubro de 2020, popularmente conhecido como Dia das Bruxas, e com toda a efervescência que uma adolescência pode proporcionar, eu me vi à beira de limites tão pessoais que eu senti uma estranheza diante de mim. Olha só a loucura, eu me senti estranho perante eu. Bordas sempre me pareceram muito interessantes, mas eu sempre gostei das análises póstumas. Aquele Dia das Bruxas era real, era presente. Ultrapassar fronteiras pessoais constantemente é conhecido como dor ou cura. Aquele dia era dor e hoje eu chamo de cura. Mas viver tem disso, crescer tem disso, literatura tem disso. Olá, sou Armando Capalbi e tá começando mais um Cap contra Capa. Hoje vamos caminhar numa corda bamba entre os limites humanos, sociais e físicos. Até que ponto a humanidade vale mais do que o poder? Somos realmente lúcidos como pensamos ser? Vamos fazer um jogo. Imagine-se dirigindo um carro. Na avaria do destino em oposição à sua ansiedade de chegar à reta final, você se vê frente a um sinal vermelho muito demorado. Tão demorado que subitamente o vermelho se torna branco. Mas não foi só o sinal que mudou de cor. Tudo estava branco. Uma cegueira repentinamente acomete teus olhos e começas a gritar: "Estou cego!" Como todos à sua volta reagem? Essa pergunta tem resposta, mas talvez não te apeteça tanto assim. José Saramago é conhecido por brincar com os limites dentro de uma lucidez densa. Nasceu em 1922 de uma família de camponeses do Ribatejo, em Portugal. Exerceu diversas profissões como serralheiro, desenhista, funcionário público, editor e jornalista. Mas seu grande destaque é oriundo de suas obras literárias visionárias em âmbitos catatônicos. E assim, chegamos no momento de fecharmos os olhos para ver mais do que nunca. Assim, chegamos na história de Ensaio sobre a Cegueira. O romance, publicado em 1995, ganhou notoriedade ao tratar do congelamento emocional numa sociedade mediante conflitos epistemológicos que destituiu o conceito de limite do mal. A situação da cegueira branca não foi apenas um jogo. Na narrativa do livro, ela é real, numa realidade mórbida e que leva o leitor às entranhas do que é ser humano, do sentir, inova os conceitos do bom e mal e transforma o homem num ser de instintos amoral. Este é um livro francamente terrível, com o qual eu quero que o leitor sofra tanto como eu sofri ao escrevê-lo. Nele, se descreve uma longa tortura. É um livro brutal e violento, e é simultaneamente uma das experiências mais dolorosas da minha vida. São 300 páginas de constante aflição. Através da escrita, eu tentei dizer que não somos bons e que é preciso que tenhamos coragem para reconhecer isso. José Saramago. Tudo começa com um homem na sua rotina habitual, em seu carro normal, quando num semáforo aleatório ele é acometido por um mar de leite que o impede de usar um de seus sentidos, a visão. A cegueira chega repentinamente, assim como a ajuda instantânea, resultado dos gritos "estou cego". Ajuda veio, mas com uma intenção não tão boa assim. A treva branca logo se espalha incontrolavelmente. Apunhalados por uma quarentena cruel, os cegos se perceberão reduzidos à essência humana, numa verdadeira viagem às trevas. O Ensaio sobre a Cegueira é a fantasia de um autor que nos faz lembrar a responsabilidade de ter olhos quando todos os outros já o perderam. Só no mundo de cegos as coisas serão o que verdadeiramente são. Minha intenção não é narrar o livro e sim contar o que se sente ao ler. A leitura é de embrulhar o estômago. Tem uma densidade da realidade humana que assusta. Você se vê de frente com o pior da sua espécie, com o sentimento real do caos. Você descobre o nojo. Prepare-se para cegar, mas continue a ver. Por favor, continue a ver. Resgate sua lucidez a partir de uma aventura de olhos fechados. Não seja quem eras, mas não vire quem achava ser. Esse é um livro de análise, de mudança, de atualidade. Dentro de nós há uma coisa que não tem nome. Essa coisa é o que somos. Quais são os limites do mal? Na falta de estrutura de uma sociedade em colapso, podemos embarcar nas bordas desse limite. Podemos ultrapassar esse limite.
Estamos a destruir o planeta e o egoísmo de cada geração não se preocupa em perguntar como é que vão viver os que virão depois. A única coisa que importa é o triunfo do agora. É a isto que eu chamo a cegueira da razão. Seja forte e encare a realidade fictícia de uma história tão distante que dialeticamente contrasta tão bem com o mais próximo de nós. O humano é colocado à prova de tantas maneiras que até o nome é retirado dos personagens do livro. Encontraremos pessoas identificadas por profissões. Nos aproximamos de personagens pela sua história, pelo seu desenvolvimento. O desenvolvimento em específico chama muita atenção. A mulher do médico. Tal como as outras personagens deste romance, não conhecemos o seu nome próprio. Porém, ainda que identificada através de uma profissão que não é a sua e de um mero grau de parentesco, a mulher do médico desempenha uma função primordial nesta narrativa distópica. Ela é a única personagem que manterá a visão e, assim sendo, é a única que assiste a todas as atrocidades durante uma misteriosa epidemia de cegueira. Naquele momento, ter olhos funcionais se torna uma tortura. Ter a visão lúcida naquela situação é como viver numa intensa crise psicótica. Para não ser separada do marido, que havia cegado e estava sendo levado para a quarentena, a mulher do médico finge também estar cega. Esta decisão acomete uma luta pela sobrevivência dentro de um espaço onde o ser humano desce todos os degraus da indignidade, como diria Saramago. A partir de sua visão intacta, o leitor tem a experiência de embarcar na obscura queda de uma sociedade que achava ter uma visão estável do que era ser social. A pior cegueira é a mental, que faz com que não reconheçamos o que temos pela frente. Saramago afirmou que, dado o gesto altruísta de acompanhar o marido até a quarentena, teria sido incapaz, enquanto romancista, de tirar a visão da mulher do médico. Sucumbida pela capacidade de ver, a personagem acaba por aceitar encarnar o papel de heroína para conseguir salvar as personagens que a seguem ao longo da narrativa da cidade armadilhada de doença, fome e desespero. A dado momento da narrativa, a mulher do médico, que aceita desempenhar a função de guia e provedora, não se inibe de confessar que, por vezes, deseja ser igual aos outros para não ter mais obrigação do que eles. A mulher do médico é, afinal, humana. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem. Cegos que vendo, não veem. Como tudo começou? Sem resposta. Por que tudo começou? Sem resposta. Não procure as respostas óbvias, por favor, vá além. Saramago foi tão além que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, configurando uma visibilidade à língua portuguesa em parâmetros mundiais. Não se acanhe com uma história difícil. Não tenha medo de ver o pior da sua espécie. Tenha medo de cegar. Tenha medo de não ver mesmo com os olhos abertos. Se não formos capazes de viver inteiramente como pessoas, ao menos façamos tudo para não viver como animais. Bom, estamos chegando ao final de mais um Cap Contra Capa, onde caminhamos pela singela realidade humana, onde aprendemos a não cegar. Fiquem todos com os olhos bem abertos, que logo mais voltaremos com mais uma edição do Cap Contra Capa, onde mergulharemos de cabeça em mais um clássico literário. Até a próxima, não vai perder, hein?